Hoje é um dia muito importante para o mercado cripto e para o mercado tradicional, e nesse vídeo eu quero estar te mostrando o que você precisa estar observando para o decorrer desse final de semana. Hoje é sexta-feira, tem fechamento de mercado tradicional, e a gente sabe que fechamento de mercado tradicional acaba impactando em fechamento e abertura de mercado cripto que acontece no domingo, e você precisa estar observando algumas coisas para que você consiga estar acompanhando o que pode acontecer aí nos próximos dias com o Bitcoin e também com algumas altcoins, principalmente altcoins de inteligência artificial, no qual a gente vai falar sobre as principais no vídeo de hoje, tá bom? Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader há mais de 6 anos e aqui trago diariamente as melhores oportunidades voltadas ao universo cripto e também análise diária aí para que você possa estar acompanhando o mercado. E ó, se você não está inscrito, se inscreve aí para que você possa estar acompanhando e consumindo o máximo de conteúdo e conhecimento que eu trago aqui no canal. Eu não trago só análise, só notícia, eu trago conhecimento. Se você quer acompanhar, quer adquirir o máximo de conhecimento possível, então me segue aí, que eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta, independente da condição do mercado, tá bom? Então, sem mais enrolação, depois de todo esse discurso, vamos lá ver o que está acontecendo com o Bitcoin, que está subindo um pouco pro dia de hoje, e existe a possibilidade de subir um pouco mais, porém, tem algumas coisas que a gente precisa estar observando, tá? Primeiro, antes de falar sobre a possibilidade de valorização do Bitcoin, eu queria estar passando algumas observações, porque ontem a gente teve um dia positivo para mercado tradicional, enquanto a gente teve um dia super negativo para mercado cripto. E antes de falar sobre análise do que pode acontecer para esse final de semana, a gente precisa entender o que aconteceu ontem, tá? No qual, na minha opinião, era para ser um dia super positivo para Bitcoin. Porém, a gente teve alguns acontecimentos domésticos que aconteceu dentro do mercado cripto que não permitiu que o Bitcoin não se valorizasse para o dia de ontem. Ou seja, a gente teve como positivo para o dia de ontem desvalorização para dólar, a gente teve uma queda bem expressiva para o dólar, a gente teve valorização para ouro, para prata, a gente teve uma valorização bem expressiva também para Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, a gente teve um dia super positivo para o dia de ontem, que iria possibilitar uma grande valorização do Bitcoin para o dia de ontem. Porém, como tudo isso aconteceu de forma positiva para o mercado tradicional e não houve essa valorização para Bitcoin, só resta observar que algo doméstico aconteceu que fez que as pessoas que investem em criptomoedas se abstivessem ou vendessem os seus criptoativos, tá? Então, na minha opinião, o que segurou o mercado ontem foi as notícias que saíram ali sobre a Gate.io, que tinha ou haveria possibilidade de estar insolvente, e se tivesse insolvente, teríamos a possibilidade de falência da Gate.io. Porém, saiu uma notícia aqui sobre o que eles falaram, né? Obviamente, eles não vão falar que estão insolventes, porém, eles não se omitiram. Eles foi a público e falaram que não está insolvente. E saiu algumas notícias falando sobre isso também. Eles explicam que não estão insolventes, e o que aconteceu foi algo correlacionado a cross-chain, multi-chain, que supostamente o seu CEO desapareceu, tá? Então tem a ver com algumas transações estranhas que aconteceram entre a Multi e a Gate, isso dentro da Gate, tá? Então isso levantou algumas suspeitas, trazendo aqui a possibilidade de insolvência para a Gate. Porém, a Gate já se pronunciou falando que não está insolvente, como eu tinha dito. Obviamente eles não vão falar eu estou insolvente, existe ainda o risco, então se você tem algum dinheiro na Gate ou algo do tipo, é melhor você estar tirando, colocando em outra exchange para que você não corra o risco, tá? A gente nunca sabe o que vai acontecer ou o que está acontecendo de fato, tá bom? Então, é melhor prevenir do que remediar. Então, na minha opinião, foi isso que aconteceu, que fez com que as pessoas se abstivessem do mercado cripto com essa possível insolvência da Gate, e isso fez com que o Bitcoin caísse pro dia de ontem, sendo que era para ser um dia super positivo, com possibilidade de rompimento desse canal aqui, trazendo valorização para Bitcoin e também para algumas altcoins. Porém, com essa desvalorização, a gente tem o Bitcoin chegando em uma região super importante. Tinha falado ontem para vocês sobre essa região que o Bitcoin está nesse momento, porque é uma região de suporte. Essa região, na verdade, é uma região de negociação muito forte que está gravado na memória do mercado desde o final dessa grande valorização que aconteceu depois da crise de confiança bancária, e com isso ficou gravado na memória do mercado como uma região de negociação muito forte. Foi utilizada como resistência, foi utilizado como suporte, e nesse momento ele está enrolando em cima dessa região de negociação, ou seja, essa é uma região que eu posso considerar até mesmo como uma região de no trade zone, onde pode ser utilizado como suporte, como resistência. O que eu vou esperar nesse momento é que ele passe a ultrapassar essa região para baixo. Se isso acontecer, a gente tem possibilidade do Bitcoin voltar até mesmo aos 24, 25
35 mil dólares por unidade. Ainda existe essa possibilidade a partir do momento que ele vier rompendo toda essa região de no trade zone ou essa região de negociação, que é uma região muito forte nesse momento, e a partir desse acontecimento temos a possibilidade do Bitcoin tentar buscar essas regiões aqui mais embaixo, que vai ser uma região de suporte muito forte para Bitcoin, e permanecendo dentro do canal, no qual está dentro do normal. Ainda é um padrão, ainda é um canal que ainda pode ser rompido para cima, porque ele pode voltar lá na frente e romper para cima. Ou seja, se o Bitcoin tentar romper essa região para baixo aí nesse final de semana, temos a possibilidade de desvalorização aqui para Bitcoin, no qual a gente consegue estar pegando algumas operações em short e possibilidade de mais compra para montagem de carteira. Faz algum tempo que eu espero o Bitcoin a 25 para estar comprando. Comprei um pouco de algumas altcoins quando o Bitcoin estava nessa região e tentando romper essa região aqui em 27.100, 27.200. Comprei algumas altcoins e se ele passar a cair, eu vou aportando cada vez mais mediante as quedas, porque nesse momento todas as quedas eu vejo como oportunidade. Talvez seja as últimas quedas antes dele voltar a subir. E a partir do rompimento desse canal, existe a possibilidade dele passar a subir e até mesmo voltar ou formar uma tendência de alta aqui para curto prazo, tá, pessoal? Então, nesse momento eu vejo o mercado como um todo como uma região de lateralização. Desde maio de 2022 até o dia de hoje eu vejo como uma grande lateralização e uma lateralização por acumulação. Você vai ver isso em dados on-chain, em qualquer lugar que você for ver, você vai ver que é uma lateralização por acumulação. Institucional está acumulando, as pessoas estão acumulando, e a partir do momento que ele sair dessa lateralização por acumulação, existe a possibilidade dele iniciar uma tendência de alta, tá? Então ele pode vir rompendo esses topos aqui, a partir do rompimento desse canal que ele está formando, iniciarmos uma tendência de alta, no qual a princípio o Bitcoin pode tocar aqui em 36, volta um pouco, forma bases de preço para a partir daí ele passar aí subindo aos poucos, tá, pessoal? Então, se existir a possibilidade de queda, será queda para buscar o fundo desse canal, no qual a gente consegue comprar um pouco mais, onde enxergamos essa queda como oportunidade para lá na frente ele tentar romper e passar a subir até os 35, 36 mil dólares por unidade. E é isso que observo a princípio no Bitcoin. E nas altcoins, principalmente altcoins de inteligência artificial, eu vejo como as principais altcoins de inteligência artificial o Render, SingularityNet e o token FET. E quando a gente observa o market cap do token Render está na frente do SingularityNet, porém eu vejo o SingularityNet como o principal token de inteligência artificial do mercado, mesmo tendo um market cap inferior ao Render. O Render ele tem um market cap maior porque ele atua não só dentro da inteligência artificial, ele auxilia em poder de processamento para metaverso e para diversas outras coisas, tá? Então, obviamente, ele vai ter um market cap maior. Porém, token de inteligência artificial, na minha opinião, o principal é o SingularityNet. E todas as vezes que a gente for utilizar ou observar token de inteligência artificial ou qualquer outro token, a gente tem que observar o principal deles, porque os outros inferiores, os outros menores, vai acabar acompanhando o maior e o principal, que na minha opinião é o SingularityNet. Então todas as vezes que eu vou observar tokens de inteligência artificial, eu observo obviamente o token ASICS e depois a gente observa os outros, o Render, o FET e assim sucessivamente, tá? Observando o token ASICS, eu vejo que ele ainda permanece dentro daquela região que eu venho falando para vocês há um bom tempo, tá? Se houvesse esse rompimento para cima, a gente não teria uma valorização tão expressiva rompendo aqui esse canal, que também é um canal que se parece com o canal que está acontecendo no Bitcoin, mas sim uma possível lateralização, onde ele poderia lateralizar até o final desse canal, no qual ele romperia para cima, dando uma possibilidade de valorização, onde conseguiríamos comprar nessa base de preço ao romper, com a possibilidade de valorização fora desse padrão de lateralização, tá? E se houvesse a possibilidade de rompimento para baixo, a gente compraria em níveis mais abaixo, em um preço bem melhor, no qual não iríamos estar comprando nessa região de lateralização, porque ainda existe a possibilidade de cair até 16, 17. Enquanto o token ASICS estiver lateralizando dentro dessa região, entre 33 a 25, existe a possibilidade dele vir romper para baixo, cair um pouco mais até 15, 16. Então, a gente não sai comprando nesse momento, porque o nosso preço médio não vai mudar tanto. A gente vai aumentar nossa quantidade, porém o nosso preço médio não vai ser baixado. O que a gente precisa esperar
é a possibilidade de rompimento. Se existe a possibilidade, a gente vai esperar. Por quê? Mesmo comprando agora, ele vai ficar lateralizando até o rompimento. Então, é melhor esperar ele romper, daí a gente compra com uma certeza. Obviamente não existe certeza, porém com a possibilidade maior de valorização. Porém, dentro desse range existe a possibilidade de rompimento para baixo, a gente comprar mais barato. Então, se existe a possibilidade de rompimento para baixo, para que a gente possa comprar 15, 16, a gente vai esperar um pouco mais, porque lá na frente não vai fazer tanta diferença. Então eu espero, principalmente eu que já tenho o token, se você não tem e você quer comprar, lembrando que não é uma recomendação de investimento, mas se você está analisando e quer comprar e não tem nada, você pode estar comprando aos poucos. Mas para eu que já tenho, quero baixar o preço médio, eu vou esperar essa possibilidade. E ao romper para baixo, aí eu venho comprando mais embaixo aqui nessa base de preço, onde eu vou observar essa região de 16 centavos de dólar como uma grande oportunidade, ou até mesmo mais embaixo, em 10, 12 centavos de dólar. E ao romper, sair dessa região, sair desse canal, existe a possibilidade de valorização até o topo aqui em 66, 70 centavos de dólar. Daí eu pego uma valorização mais expressiva. Já observando o render eu tenho uma observação muito importante para estar passando para vocês, porque no semanal a gente tem a possibilidade de uma formação de suporte aqui nessa região de 1,78, no qual ele utilizou essa região como uma região de negociação também. Está gravado na memória do mercado toda essa região como uma região de negociação e ele pode estar buscando essa região. Quando a gente vai ver o token render no gráfico diário, veja que ele está formando um canal ascendente, totalmente adverso de tudo que está acontecendo no mercado, e geralmente canal ascendente ele rompe para baixo. E o que você vai observar nesse momento é o seguinte: se o token render passar a subir, tocar nessa região de 2,70 e não romper, muito cuidado, porque o que ele pode estar formando nesse momento é basicamente um topo arredondado, no qual pode trazer desvalorização, fazendo com que o token render volte aqui para 1,78. Ou seja, existe a possibilidade do render cair um pouco mais, tá, galera? Então fiquem atentos aí, porque nesse momento o padrão e o que está mostrando aqui no render é possibilidade de desvalorização. E observando também que o token render ele deu uma escada bem expressiva, observando o gráfico diário e observando o gráfico semanal. Ele precisa voltar um pouco mais, tá? E o fundo aqui para render tá em 1,78, tá bom? Quando eu vou observar o FET, que é o terceiro principal do mercado, a gente vai ver que o FET ele caiu bastante, teve uma queda bem expressiva, mas ele tá com um padrão bem parecido com o AGX, porém ele já está precedendo aquela busca por liquidez mais embaixo no fundo do padrão. Ou seja, o que poderia acontecer lá no AGX já aconteceu aqui no FET, que seria essa busca por liquidez em fundos mais embaixo ou no fundo desse canal. Ele tocou aqui, voltou e confirmou ao tocar de novo. Ele tocou de novo, mas ele não ultrapassou o canal. Ou seja, ele confirmou que aqui é uma região de suporte muito forte. E onde que eu vou estar comprando FET? Se houver a possibilidade de estar comprando FET, vou estar comprando agora? Não, eu não vou estar comprando FET agora, eu vou esperar um pouco mais, observando aqui o token AGX, porque se o token AGX cair, ele pode tocar aqui nessa região de 29 e tocar aqui embaixo de novo, em 19 centavos de dólar. Porém, a minha compra não necessariamente vai depender do token FET, mas sim do que vai acontecer com todo o mercado e com o principal token de inteligência artificial, que é o token AGX. Então, a partir do momento que o AGX der oportunidade, eu venho acumulando um pouquinho de FET também. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer pra você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aí, que isso vai ajudar o canal a crescer. O YouTube vai distribuir para mais pessoas e mais pessoas vai ter a oportunidade de estar descobrindo esse mercado. Tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!